Sejam louvados Jesus e Maria em nossos corações agradecidos. Querido irmão, querida irmã, seja muito bem-vindo. Começamos agora mais um episódio do nosso programa Caminho do Céu. E eu quero dizer que para mim é uma grande alegria poder estar com você neste momento de meditação da palavra e ao mesmo tempo nesse momento de direção espiritual que fazemos todo domingo aqui na TVI. Quero começar o nosso programa de hoje pedindo um favor a você. Você que pode, curta o nosso vídeo e compartilhe, porque quanto mais você faz isso, o vídeo chega para mais pessoas e assim a gente consegue fazer com que a palavra de Deus chegue ao maior número de corações. Nossa ideia aqui é ajudar as pessoas nesta caminhada em direção ao céu. E eu quero dizer que o meu coração está unido ao seu coração e que nós estamos juntos neste caminho. Você não está sozinho, porque Deus nos fez irmãos. E a minha função aqui é segurar na tua mão e conduzir você e caminhar com você no caminho do céu. Hoje eu gostaria de trazer para a meditação um fato que me aconteceu esses dias. Eu estava na igreja e uma pessoa veio até mim com uma cara assim de assustado, né? E eu então perguntei o que foi que aconteceu, você viu alguma coisa que ficou assustado? E aí ele disse assim: padre, o senhor não sabe. Eu disse: o que foi? Ele disse: o senhor não acredita. Eu falei: o que foi? O senhor não sabe o que vai acontecer. Aí eu falei: mas o que vai acontecer? E ele disse: eu também não sei, mas eu sei que vai acontecer. E eu fiquei pensando, será que ele está brincando? Será que ele está falando sério? Eu perguntei: do que você está falando? Ele disse: padre, eu tenho ouvido aí na internet tantos vídeos falando de catástrofes, destruições, e isso e aquilo, e vai acontecer, e eu estou muito assustado. E eu disse para ele: meu irmão, ficar assustado não vai resolver nada. Aquilo que nós vamos enfrentar, vamos ter que enfrentar. Aquilo que nós vamos sofrer, vamos ter que sofrer. Mas o mais importante é que a gente se prepare para aquilo que vai chegar. O passado já não temos mais. O futuro ainda não chegou. Então nós precisamos viver bem o momento presente. E é dentro disso que entra o evangelho que nós ouvimos neste final de semana. Eu não sei se você teve a oportunidade de ir à Santa Missa, espero que sim. E lá nós temos duas possibilidades, um evangelho mais longo ou um trecho mais curto do evangelho. Em todo caso, é o evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículos de 32 até o 48. É um evangelho bem longo, mas eu quero pontuar algumas coisas aqui para a nossa meditação. Dentro dessa história que eu te contei agora, dessa pessoa que estava assustadíssima com algo que nem ela sabia o que era, né? Jesus já nos dá uma resposta que é a resposta mais importante que nós devemos guardar dentro do nosso coração. É verdade, se você olhar aí para as redes sociais, né, para os vídeos, é tanta catástrofe e vai acontecer isso e vai acontecer aquilo e isso e não sei o quê, que se a gente ficar assistindo isso, a gente fica doente. Mas Jesus começa o evangelho dizendo: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não tenhais medo, pequenino rebanho. Esta é a palavra inicial que quero colocar para nossa meditação. Não ter medo. Alguém pode dizer: mas padre, como é que eu não vou sentir medo? Claro, sentir medo é uma coisa. Agora, permitir que o medo me paralise é outra questão. O medo é um sentimento que está presente na vida de todos nós. Uns mais, outros menos, mas todos nós sentimos medo. Agora, quando o medo começa a nos paralisar, quando o medo começa a nos sufocar, quando o medo começa a nos oprimir, aí é perigoso. E eu vejo que é exatamente isso que tem acontecido com tantas pessoas, até mesmo dentro da própria igreja.
Elas acabam colocando estes vídeos, essas palavras, no lugar da palavra de Deus. Sim, é verdade que nós não sabemos o que vamos enfrentar, o que vamos viver, o que vamos sofrer. Mas qual é a promessa de Jesus? Qual é o ensinamento de Jesus? Não tenha medo, pequenino rebanho. Isso é uma coisa que eu tenho que dizer para mim mesmo todos os dias. Quando eu tenho que enfrentar alguma coisa, quando eu tenho que resolver um problema, quando eu tenho que enfrentar uma luta, dizer a mim mesmo, não tenha medo, pequenino Padre André. Não tenha medo, pequenino Padre André. Vai com coragem, vai com confiança, vai com firmeza, na certeza de que a graça de Deus nos sustenta. Ficar desesperado, como é que vai ser? Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não resolve nada. O que resolve é nós enfrentarmos dia a dia as provas, as lutas, as tribulações que temos e teremos na nossa vida. E aí Jesus conclui esta frase dizendo algo maravilhoso que eu tenho que gravar dentro do meu coração, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Ou seja, foi do agrado do Pai dar a mim e a você a vida eterna. O que o Pai quer dar para mim e para você, meu irmão? Somente coisas boas. O Pai não quer nos dar coisas ruins. O Pai não quer nos dar coisas estragadas. O Pai quer nos dar o céu. O Pai quer nos dar o paraíso. O Pai quer nos dar a vida eterna. É verdade que até esse paraíso nós temos que enfrentar muitos obstáculos, muitas provações, muitas tribulações, mas não tenha medo do Pai. O Pai quer a nossa conversão. E se muitas vezes Ele permite coisas doloridas e coisas difíceis, é para que a gente acorde, é para que a gente desperte e para que a gente entenda que o tempo está passando e que nós não podemos mais adiar a nossa conversão. Não podemos mais deixar de lado a nossa mudança de vida. Mas o Pai quer nos dar o reino. De Jesus, foi do agrado do Pai nos dar o reino. E é exatamente isso que deve mover o meu e o seu coração todos os dias. Primeiro, não tenha medo, pequenino Padre André. E aí você pode colocar o seu nome, é claro, né? Porque o Pai, Ele quis e quer me dar o reino. O Pai quer me dar a vida eterna. O Pai quer me dar o céu. Só que, claro, entre o agora e aquilo que o Pai quer me dar, eu tenho que enfrentar provações, obstáculos, tentações, tribulações, decepções, mas viver tudo isso com o coração cheio de esperança, viver tudo isso com o coração cheio de fé, viver com o coração tranquilo em Deus. As coisas não estão bem, mas Deus é bom. As coisas não estão fáceis, mas Deus é bom. Uma coisa é viver preso às circunstâncias, outra coisa é viver ancorado em Deus. Esta é a frase que temos ouvido muito nos nossos dias. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Mas isso não pode ser apenas uma frase. Isso precisa ser uma verdade que motiva a nossa caminhada e que sustenta o nosso coração. Um outro trecho do Evangelho que eu quero colocar aqui para a nossa meditação é o seguinte. Quando Jesus diz, vendei vossos bens e dai esmola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Mais uma vez, Jesus fala para nós a respeito dos bens materiais. Não é errado ter. O problema é quando eu tenho somente para mim. Se Deus me dá graça e condições de ter bens materiais, eu preciso também pensar nos outros. Eu preciso usar os meus bens para ajudar os outros. Por isso ele diz, vendei vossos bens e dai esmola. E que Jesus está dizendo que eu saiba colocar os meus bens à disposição dos outros
e que eu possa aplicar os meus bens para dar esmola, para fazer doações, para fazer ofertas, para socorrer os mais pobres, para dar de comer a quem não tem, para dar de vestir a quem não tem, para socorrer os mais necessitados. E isso é algo que eu preciso aprender. Às vezes, mas eu não vou fazer porque vai faltar, eu não vou dar porque vai faltar. É um exercício de fé. Quando nós damos com generosidade, dá para nós e dá para o outro também. Quando nós entregamos com generosidade, não nos falta. Quanto mais nós temos um coração generoso, um coração disposto a ajudar o outro, isso faz bem para ele e isso também faz bem para nós. E aí Jesus diz: fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu. O que é que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer o seguinte, que todas as vezes que nós, na terra, fazemos um ato de amor, todas as vezes que nós fazemos uma obra de misericórdia, que nós socorremos uma pessoa pobre, que nós damos de comer, damos de vestir, o que é que está acontecendo? Nós estamos conquistando um tesouro no céu. Quando você e eu socorremos uma pessoa necessitada, nós estamos adquirindo no céu um tesouro. Deus sabe recompensar muito bem aqueles que sabem amar nesta terra. E é claro que nós não fazemos isso por interesse, fazemos isso por amor, mas Deus, que é tão bom e tão generoso, Ele sabe retribuir a cada um conforme as suas obras. Então, entender que os bens que eu tenho devem ser revertidos para o bem comum, e eu não posso só pensar em mim mesmo, mas eu preciso colocar tudo aquilo que tenho, tudo aquilo que sou à disposição dos outros, e entender que estes atos de amor, esses atos de misericórdia, esses atos de bondade, eles geram tesouros no céu, frutos no céu. O próximo passo que eu gostaria de dar a você e também propor a você nessa meditação é quando Jesus diz assim: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. É claro que Deus nos criou de maneira perfeita, mas nós temos algumas desordens dentro de nós. E uma dessas desordens é esta inclinação excessiva aos prazeres e às satisfações. E aqui entra a questão dos rins cingidos. Qual é o significado de ter o rim cingido? É alguém que aprendeu a controlar as suas paixões. Alguém que aprendeu a controlar os seus desejos. Alguém que aprendeu a controlar os seus impulsos. Como nós temos que melhorar nisso, não é? Quantas vezes nós já vimos pessoas que vivem em função do prazer, vivem em função da satisfação. Para elas ter a satisfação que ela quer, ela é capaz de tudo: mentir, enganar, trapacear. E isso significa que os rins precisam ser cingidos, ou seja, eu preciso aprender a controlar os meus desejos. Eu preciso aprender a controlar as minhas vontades, as minhas paixões. Não ser escravo das minhas paixões. Isto é, ter os rins cingidos. Quantas vezes nós falamos o que não devíamos ter falado porque não conseguimos segurar a língua? Quantas vezes entramos em certas brigas e discussões porque não conseguimos segurar o nosso gênio, a nossa postura, a nossa irritação? Então Jesus está dizendo: tenha os rins cingidos. Aprenda a controlar seus desejos, suas paixões, suas vontades. Depois ele fala ter lâmpadas acesas. A lâmpada acesa, ela faz referência a duas realidades. Primeiro, manter a fé acesa, e a fé se mantém acesa pela vida de oração, pela meditação da palavra, pela comunhão, por esse relacionamento íntimo com Deus. Mas, ao mesmo tempo, a lâmpada acesa faz referência ao amor. Então, controlar os desejos, as paixões, os impulsos,
crescer na fé e crescer no amor. Crescer no amor para com Deus, crescer no amor para com os irmãos. Este é o caminho do céu. Estes são os passos que o Senhor nos propõe nesta semana. E eu desejo de coração que você possa acolher tudo isso e compreender quais são os passos que devem ser dados por mim e por você. Não se esqueça, estamos juntos no caminho do céu. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.